Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Jesse, sou professor de matemática e vou estudar algumas regras de derivada com você. A gente está trabalhando com funções com uma variável real e valores reais. E, portanto, essas regras de derivação vão poder ser usadas juntamente com alguns teoremas para decidir, por exemplo, quais são os máximos e mínimos locais de uma função. Em outras palavras, para resolver qualquer situação ou problema envolvendo derivadas, nós precisamos primeiro saber derivar funções como essas que você pode ver aí na tela e ainda conhecer alguns teoremas que relacionam esse tipo de derivada. Bora lá? Por exemplo, como é que eu calculo a derivada da função f de x igual a x aqui no item 1? Aquela expressão que eu deixei ali no canto superior direito é a expressão que define a derivada de uma função, ali no caso chamada f, usando o limite se ele existir. Então, para que esse limite seja calculado, eu preciso ter a expressão para f de x mais h e a expressão para f de x. A expressão de f de x a gente já tem aqui, f de x igual a x, mas e f de x mais h? Qual que é a expressão para isso? Bom, vamos lembrar que quando a gente tem uma função com essa regra, f de x igual a x, por exemplo, a gente, se colocar aqui no lugar do x o valor raiz quadrada de 2, desde que esse valor esteja no domínio da função, que aí no caso vamos considerar assim, lá do outro lado, onde tiver x, eu tenho que trocar por esse valor, ou seja, eu vou ter raiz quadrada de 2. F de raiz quadrada de 2 é igual a raiz quadrada de 2. Tecnicamente, a gente diz que o valor da função f na raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2. O valor de f quando o x vale raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 2. Mas e se eu colocasse menos 1 lá no lugar do x? O que ia acontecer do outro lado? Onde tiver x eu tenho que trocar por menos 1. Se eu fiz a troca entre parênteses, eu tenho que fazer a troca na regra toda. F de menos 1 é menos 1. E se eu trocasse por f de meio, por exemplo, onde tiver x lá do outro lado, também tem que trocar por meio. E eu teria meio como valor dessa função para x igual a meio. Ora, então se eu usar esse raciocínio, quando eu for calcular f de x mais h, o que eu fiz aqui? Eu apenas troquei o x, que estava entre parênteses, por x mais h. Quando eu faço essa troca ali entre parênteses, eu tenho que fazer na expressão toda. E é isso que vai acontecer. Como do outro lado, lá do lado direito, só tem x, eu vou trocar esse x por x mais h. Resumindo, f de x mais h é igual a x mais h. E são essas duas expressões que a gente vai usar lá naquele limite para calcular a derivada de uma maneira não tão complicada. Olha aqui, a gente vai usar então que f de x é igual a x e que f de x mais h é igual a x mais h. Vamos lá então calcular a derivada da função f em relação à variável x? Então vamos. Isso é o limite quando h tende a zero. O que a gente tem que fazer ali naquele limite? Trocar o f de x mais h pela expressão dela. Qual que é a expressão para o f de x mais h? É x mais h. Menos, lá do limite, qual que é a expressão do f de x? É x, foi dado no exercício. Isso tudo sobre h quando h tende a zero. Eu ainda posso melhorar aquela expressão que está ali na função racional logo na frente do limite, na função que está na forma de fração. Como que eu faço isso? Vamos ver. F' de x é igual ao limite, quando h tende a zero, de quem? Repare que x menos x dá zero, então eu não preciso nem me preocupar com esses dois x que estão aqui na expressão. Eu vou ter o limite de h sobre h. Agora, o h está tendendo a zero, não quer dizer que ele seja zero. Se ele está tendendo a zero, ele está numa vizinhança de zero, e na vizinhança de zero você não tem um valor igual a zero, ali para o caso do h tendendo a zero. Em outras palavras, eu posso fazer aquele cálculo indicado pela fração. Lembre-se que fração quer dizer o quê? Divisão. H dividido por H dá quanto? Dá 1. Qualquer número dividido por ele mesmo, não sendo zero, dá 1. 2 dividido por 2 dá 1.
5 dividido por 5 dá 1. Raiz quadrada de 2 dividida por raiz quadrada de 2 dá 1. Menos 1 dividido por menos 1 dá 1. H dividido por H dá 1, porque o H não é zero. Ele está numa vizinhança de zero. Isso quer dizer que f' de x vai ser dada pelo limite de 1 quando h tende a zero. Ora, o 1 não está dependendo do h, então tanto faz para onde o h está tendendo. O resultado desse limite é 1. Resumindo todo esse processo, a derivada da função f de x igual a x é 1. E a gente já consegue criar nosso primeiro resultado. A derivada da função f em relação à variável x é 1. Vamos agora fazer esse mesmo processo para a função g de x igual a x ao quadrado. Note que eu deixei lá no canto superior direito uma expressão para a derivada da função g em relação à variável x. O que mudou da f para g foi só o nome. Então, a derivada da g em relação à variável x lá no ponto x vai ser o quê? Um limite, quando h tende a zero, de g de x mais h menos g de x sobre h. Nós vamos usar a mesma técnica, a mesma ideia, o mesmo raciocínio. Mas vamos prestar atenção como é que funciona essa função g de x igual a x ao quadrado. Como é que fica mesmo? Quando a gente troca o x por um valor, a gente tem que fazer o que com esse valor? Elevar a 2. Então, se eu trocar o x, que está entre parênteses, por 2, lá na expressão vou ter 2 ao quadrado, que é 4. Se eu trocar o x por menos 1, lá entre parênteses, então do lado direito da igualdade, onde estiver x, eu vou ter que colocar menos 1. Ou seja, o resultado disso é menos 1 elevado a 2, que é menos 1 vezes menos 1, que dá 1. Tudo que eu coloco entre parênteses ali no lugar do x, lá do lado direito, eu vou ter que fazer a mesma troca. Então, se eu colocar x mais h no lugar do x ali entre parênteses, do outro lado, onde tinha x, eu vou trocar por x mais h. E o x do lado direito estava elevado a 2. Então aqui, do lado direito, o x mais h também vai ter que estar elevado a 2. Só que tem um detalhe. Eu posso ainda melhorar essa expressão para facilitar nossos cálculos, lembrando que x mais h elevado a 2 é o quadrado de uma soma. O desenvolvimento do quadrado da soma com o primeiro termo valendo x e o segundo termo valendo h, qual que é? O primeiro termo elevado a 2, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo elevado a 2. O primeiro termo é x e o segundo é h. Se você não lembra dessa propriedade ou não lembra desse desenvolvimento, eu vou deixar aí nos cards a videoaula que eu fiz que demonstra essa expressão. Agora eu vou pensar no seguinte, lá no limite eu vou ter que usar o g de x mais h e eu vou usar a expressão desenvolvida aqui para ser mais rápido e a gente vai ter que usar o g de x, que é x ao quadrado. Olha lá, g de x mais h e g de x. Vamos calcular a derivada da função g em relação à variável x no ponto x? Como que vai ficar isso? Limite quando h tende a zero de quem? G de x mais h é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, como a gente usou ali atrás. Acabamos de fazer, menos, lá do limite, o g de x. G de x foi dado, é x ao quadrado. Isso tudo sobre h quando h tende a zero. Agora, para calcular a derivada da g em relação à variável x no ponto x, a gente pode melhorar aquela expressão daquela função ali. Eu tenho x ao quadrado menos x ao quadrado, isso dá zero. E ainda sobrou 2xh mais h ao quadrado sobre h. Vamos escrever isso. 2xh mais h ao quadrado sobre h. A gente pode ainda melhorar aquela expressão naquela função racional depois do limite? Podemos sim. Nós podemos colocar h em evidência. Com isso, g' de x vai ser o limite, quando h tende a zero, de... Vou colocar h em evidência. Se eu coloco este h aqui em evidência, sobra o quê?
2x para colocar entre parênteses, mais h ao quadrado é h vezes h. Eu coloquei um h em evidência, sobrou o outro, e isso tudo está dividido por h. Agora eu noto que o h está multiplicando lá a expressão em cima, entre parênteses, e o h está dividindo, e esse h está tendendo a zero, ou seja, ele está numa vizinhança de zero. Se ele está numa vizinhança de zero e ele não é zero, então eu posso cancelar ou dividir aquele h no numerador com h no denominador. E isso vai dar 1. h dividido por h dá 1. Se eu fizer agora o h tender a zero, naquela expressão que sobrou ali, que é 2x mais h, então esse valor aqui do h vai para zero e sobrou o quê? 2x. Em outras palavras, a derivada da função x ao quadrado é justamente 2x. E a gente acaba de demonstrar a segunda derivada. Toda vez que você topar com a função x ao quadrado e precisar derivá-la, você vai fazer o quê? Desce o 2 e multiplica pelo x elevado a 2 menos 1. Tira 1 no expoente. Olha só que fácil, não é? Então, derivada de x ao quadrado é 2x. Antes, no item 1, nós demonstramos que a derivada do x é 1. Resumindo, derivada do x é 1 e derivada do x ao quadrado é 2x. E se a gente continuar com essa ideia para o x elevado a 3? Resumindo, nessa videoaula a gente conseguiu demonstrar que a derivada da função f de x igual a x é 1, que a derivada da função x ao quadrado é igual a 2x, e ainda lá da outra videoaula a gente já sabia que a derivada da função constante é 0. Com isso, nós já temos algumas regras de derivação. Nosso próximo passo é interpretar e estudar um teorema que relaciona a variação do sinal da derivada de uma função com o comportamento dessa função. Juntando essas regras de derivação que nós já dominamos com esse resultado, nós poderemos abordar uma situação-problema bem prática. Se você gostou dessa videoaula ou se ela te acrescentou em alguma coisa, deixe seu like e você está convidado a inscrever-se no canal, participando dessa expedição rumo ao universo matemático. Espero ter ajudado e até a próxima!